Nós lemos nesta noite uma passagem bíblica bem conhecida no livro de Gênesis e quero reler para nossa meditação desta noite. Gênesis capítulo 12, versículo 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aleluia. Eu quero dar um tema a essa passagem bíblica, a responsabilidade do homem. Nós vimos nessa passagem bíblica que quando Deus fez o jardim do Éden, Deus colocou o homem lá para o lavrar e cuidar dele. Então nós vemos aqui que Deus ele deu ao homem, a Adão e a Eva, uma responsabilidade. Deus não faz as coisas sozinho, não, Senhor. Ele faz a sua parte e deixa que o homem faça a parte dele. Deus colocou as árvores, Deus colocou os animais, o jardim estava todo pronto, a terra estava pronta, mas ele deu a responsabilidade para Adão de lavrar a terra e cuidar dela. Então, a responsabilidade de Adão e Eva era cuidar do jardim, lavrar o jardim. E Deus disse: olha, vocês poderão comer de todas as árvores do jardim livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não devereis comer. Outra responsabilidade que Deus deu: não podiam comer do fruto proibido. Então a responsabilidade que Deus deu a Adão e Eva era grande. Assim como Deus também tem dado para nós uma responsabilidade. Deus não pôs o homem no jardim e deixou ele lá. Não, Deus deu responsabilidade. Então cada um de nós, irmão, temos uma responsabilidade para com Deus. Lá no jardim é para cuidar e lavrar. E não comer do fruto proibido. E essa responsabilidade ainda é nossa nos dias que estamos vivendo. Quando Deus proibiu deles comer daquele fruto, foi para ver a sua obediência. E da mesma maneira hoje, irmão. Muitas vezes se pensa: eu sou crente, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso fazer isso. É responsabilidade que nós temos que obedecer. É proibido. A Bíblia diz que os viciados não herdarão o reino dos céus. Os idólatras também não herdarão o reino dos céus. Então, é responsabilidade que o homem e a mulher precisam obedecer. Mas tem pessoas que pensam: eu vou viver a minha vida e Deus quiser coloque em qualquer lugar. Não, Senhor. A responsabilidade do homem é obedecer a Deus. Então nós vimos que a responsabilidade de Adão e Eva não comer do fruto proibido. E o que acontece quando algo é proibido? O homem fica curioso em fazer. Então Eva saiu passeando ali no jardim e se aproximou do fruto proibido. Satanás, que é astuto, viu ela vendo-a, desejando. Porque muitas vezes acontece que a pessoa está desejando o fruto proibido. Aí Satanás se aproxima. Foi que assim que Deus disse: não comerás. Deus disse que nós não podemos comer. Mas aí Satanás disse: no dia que você comer,
Você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí cresceu o interesse dela pelo aquele fruto. E ela comeu e deu também ao seu marido. E o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles perderam a comunhão que tinham com Deus. E quando nós provamos do fruto proibido, é isso que acontece. Deus não ouve mais a sua oração. Você sai da presença de Deus. Aí vem aquela amargura na alma, a tristeza no coração. Então, irmão, a responsabilidade do homem é obedecer a palavra de Deus. Não comer do fruto proibido, amém? Vamos ver outra responsabilidade que Deus deu ao homem. Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Está escrito assim. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque ei, tenho visto justo diante desta geração. Deus mandou Noé fazer a arca. Depois que a arca estava feita, ele disse: entra tu e tua família na... Qual a responsabilidade de Noé? Entrar. Deus já havia dado a responsabilidade dele fazer a arca. E agora a responsabilidade dele era entrar na arca. Porque se ele e a família não entrassem na arca, eles iam perecer nas águas do dilúvio, como as demais pessoas. E assim como Deus deu uma responsabilidade para Noé, essa responsabilidade também é nossa. Quando Deus disse: olha, entra tu e tua família. Então a família é responsabilidade nossa. Nós temos responsabilidade, irmão, com a nossa família. Às vezes o pai e a mãe dizem: eu vou para a igreja se meu filho quiser que ele vá. Não, é assim não. É a responsabilidade sua dele estar indo para a igreja, dele se aproximar de Deus. A responsabilidade é nossa. Assim como Noé teve a responsabilidade de entrar na arca com a sua família. Por que Noé e sua família foram salvos? Porque ele obedeceu a ordenança de Deus. Deus, ele faz a sua parte e deixa que o homem faça a dele. Deus não pegou Noé e a família, vai, entra na arca, fossem eles entrar, não, olha, entra na arca, ele apenas deu a ordenança. Mas o homem precisava obedecer. E aquela arca simboliza Jesus, irmão. Aquela arca simboliza Jesus. A arca era o único meio de escape do dilúvio. Jesus é o único meio de escape de salvação para este mundo. Deus fez a parte dele e mandou o dilúvio. Agora o homem precisava fazer a sua, fazer a arca e entrar na arca. E que nós possamos, irmão, fazer como Noé. Não querer entrar sozinho e desprezar a família. Deus quer que nós e a nossa família seja salvo. Por isso aqueles homens disseram: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Deus não quer nós na arca sozinho. Deus não quer o homem sozinho, nem a mulher sozinha na arca, não. Deus quer que eles entrem com a sua família. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a responsabilidade de Noé era entrar ele e a sua família na arca. Amém, irmãos? Vamos para outra passagem bíblica. Gênesis, ou seja, Êxodo capítulo 12, versículo 7. Êxodo 12, 7, vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Diz assim: e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na vega das portas, nas casas em que o comerem.
Veja o que diz essa passagem bíblica. Essa passagem bíblica fala sobre quando o povo de Israel, na última praga para sair do Egito, ia ser a morte dos primogênitos. E Deus mandou que Moisés falasse ao povo que cada família deveria matar um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais da porta, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar. E a casa que não tivesse a marca do sangue, o anjo da morte ia entrar. E cada família mataram um cordeiro. E o sangue do cordeiro passaram nos umbrais da porta. Olha a responsabilidade que Deus deu ao homem nesse momento. Deus disse que ia tirar ele lá da escravidão. Deus falou que ia tirar ele lá do Egito para a terra prometida. E agora estava a última praga em que eles tinham que passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E naquela noite cada família matou um cordeiro. Passaram o sangue nos umbrais da porta. Então a responsabilidade do homem naquele momento era passar o sangue nos umbrais da porta. Se não passasse, o anjo da morte ia entrar ali e matava o primogênito. Mas o povo obedecendo à voz de Deus, irmão. Porque o segredo na palavra é obedecer a palavra. Muitas famílias estão perecendo, pessoas estão se estragando a sua vida espiritual, porque não estão obedecendo a palavra. Quando passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e o anjo da morte, quando veio à meia-noite, aquela casa que estava com o sangue, aleluia, nos umbrais da porta o anjo da morte não entrava, mas o povo teve a responsabilidade. Aquele cordeiro que foi morto simboliza Jesus. O sangue é o sangue de Jesus que está para proteger aquela casa. E toda a família estava ali protegida. O anjo da morte não entrou. E Deus fez a obra. E eles saíram da escravidão. E saíram para a terra prometida. Porque obedeceram a voz de Deus. Aleluia. O Espírito Santo lembrou-me de uma irmã. Que toda noite que ela ia orar, ela dizia: Senhor, me cobre com teu sangue. Toda noite a oração daquela irmã: Senhor, me cobre com teu sangue. E um certo dia um ladrão arrombou a janela da casa daquela irmã. E quando colocou a perna dentro do quarto dela, ela estava ali toda ensanguentada. O lençol estava todo ensanguentado. E o ladrão disse: e agora? Vão pensar que eu matei essa mulher. Eu vou sair de mansinho aqui para ninguém ver. Porque ele não sabia que aquela irmã pedia: Senhor, me cobre com teu sangue. Eita lá, baixandaraia. Ela dizia: Senhor, me cobre com teu sangue, me protege com teu sangue. O crente precisa cremar o sangue, porque o sangue de Jesus ainda tem poder. E no outro dia aquele ladrão foi olhar o que tinha acontecido. Chegou lá, a irmã estava lá tranquila, de frente da casa. E disse: ué, não vi essa mulher morta ontem. Porque ele não sabia que o crente tem uma proteção do sangue de Jesus. O crente é comprado pelo sangue, é remido pelo sangue, tem eterna redenção pelo sangue. O povo passaram o sangue e o anjo da morte não passou. Irmão, precisamos ter a nossa família protegida com o sangue de Jesus. Aleluia! Porque se nós tivermos a nossa família protegida pelo sangue de Jesus, o inimigo não vai atrapalhar, o inimigo não vai trazer divisão, porque o sangue de Jesus protege. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para outra passagem bíblica. Josué capítulo 12, versículo 18. Josué capítulo 12, versículo 18. Aleluia. A responsabilidade do homem. Deus, irmãos, colocou a responsabilidade no homem
e na mulher. Verso 18 diz assim: eis que vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela, por onde os fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família do teu pai. Os irmãos bem conhecem essa passagem bíblica. Foi quando os espias foram a Jericó. Josué mandou os espias ir a Jericó. E os espias estavam lá espionando a terra. Uma prostituta chamada Raabe tomou conhecimento que ali havia 2 espias. E sabia que o povo de Deus, os povos de Israel, viajava ali para conquistar aquela cidade. E ninguém podia com o povo de Deus, porque Deus era com ele. Era sabendo disso, que o Deus de Israel era Deus poderoso. Ela escondeu os espias em sua casa, porque já estavam procurando para o prender e o matar. E os espias disseram para ela: olha, você faça o seguinte, pega o fio de escarlate e coloque lá na sua janela. E quando nós viemos invadir a cidade, a sua casa estará protegida pelo fio de escarlate. E lá estará o teu pai, tua mãe, teus irmãos, todos devem estar em casa, para que nenhum mal aconteça. E Raabe, em obediência à palavra, veja-me obedecendo à palavra. Raabe colocou lá na sua janela, pois a sua casa ficava lá no muro da cidade de Jericó. E quando o povo vieram para entrar na cidade, todo aquele muro daquela cidade foi atingido, porque Deus derrubou o muro da cidade para que o seu povo pudesse entrar. Mas a casa onde estava a família de Raabe estava protegida pelo fio da escarlate, que simboliza o sangue de Jesus. Então a casa que tem a marca do sangue é protegida. E vejam que os homens disseram: olha, tu, a tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos devem estar dentro da casa, para que esteja protegida. Então nós precisamos estar protegidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus ainda tem o mesmo poder. O sangue de Jesus ainda tem o mesmo poder. Aleluia. Passou-se o tempo em que muitas escrituras o sangue de Jesus tem poder. Hoje nem se fala mais do sangue de Jesus. Porque, irmão, nós somos comprados por esse sangue. Então Raabe, obedecendo a voz dos espias, obedecendo até a voz de Deus, porque era Deus falando através daqueles homens, ela protegeu toda a sua casa e a sua família, em obediência. A responsabilidade de Raabe era colocar o fio de escarlate lá na janela. E cada um de nós temos uma responsabilidade. Deus, ele faz a sua parte, mas deixa que nós façamos a outra. Deus não trabalha sozinho. Aleluia. Vamos para outra passagem bíblica, pois as horas já se passam. Aleluia. Números capítulo 21, versículo 8. Números 21, versículo 8. Aleluia. Números 21 e o versículo 8. Diz assim: e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste,
E era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aqui fala, irmão, quando o povo estava no deserto. O povo começou a murmurar, reclamar de Deus e Moisés. Deserto não tem água. O povo disse, Senhor, queremos água, tirasse nós do Egito para matar a gente de sede. Faltava pão, eles reclamavam, então o povo estava reclamando, irmão. Aí Deus mandou serpentes venenosas que mordiam as pessoas, era castigo de Deus. E a serpente, quando mordia, as pessoas morriam. E o povo começou a clamar, Moisés, clama a Deus por nós aí, Moisés. Aí Moisés foi falar com Deus. Deus disse, Moisés, faz uma serpente de metal e coloca numa haste. E todo aquele que for mordido pela serpente, olhando para a serpente de metal, não morrerá, mas viverás. A responsabilidade do homem. Deus castigou o povo com serpentes venenosas. Mas o povo clamou a Moisés. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal. E disse, olha, vocês quando forem mordidos pela serpente, olhem para a serpente de metal e vocês não morrerás. A responsabilidade do povo agora era olhar para a serpente de metal. Quem não olhasse, morreria. E Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez a sua parte e mandou Moisés fazer a serpente de metal. Mas o povo tinha também uma responsabilidade, que tinha que olhar para a serpente. E a Bíblia diz, irmão, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para Jesus, irmão, o inimigo não vai nos pegar. Ele pode querer até atrapalhar a tua vida, mas você vai estar protegido, porque está obedecendo a voz de Deus. Vamos olhar para Jesus. Ai, meu Linaldo, você não sabe a luta que eu estou passando. Olhe para Jesus e esta luta vai passar. Ai, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Ei, Jesus sabe e Ele conhece a tua vida. Deus faz a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa. Ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Jesus disse, eu sou a porta. A responsabilidade lá no deserto era olhar para a serpente, aquela serpente simbolizava Jesus. Deus não mandou Moisés fazer uma serpente para o povo adorar, não, Senhor. Aquela serpente simbolizava Jesus. E quem olhar para Jesus é vitorioso. Por isso que a irmã Ana Cristina canta assim, ó. Olhando para Jesus e não para o mar. Olhando para Jesus é que tu deves andar. Olhando para Jesus, tu caminhas sobre o mar. Somente olhando para Jesus nós vamos ter vitória, irmão. Muitas vezes queremos olhar para um lado, olhar para o outro. Mas a palavra diz, não olhando nem para a esquerda, nem para a direita. Devemos olhar para quem? Para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A responsabilidade do homem, a responsabilidade também da mulher, irmãos, é olhar para Jesus. Aleluia. A última responsabilidade que eu quero trazer para nós esta noite está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele fez a sua parte, enviou seu filho para morrer por nós lá na cruz. E agora a responsabilidade do homem é crer. Ele diz, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo está aí perdido, sabe por quê? Porque quer.
Deus já providenciou um meio para salvar a humanidade. Deus sempre está trabalhando para salvar o homem, dando uma nova chance ao homem, à mulher, à criatura humana. Deus nunca deixou, abandonou o homem que Ele criou, não, Senhor. Lá no Éden, Ele deu uma chance para Adão e Eva. Lá no tempo de Noé, Ele deu uma chance, mandou Noé fazer a arca. Noé entrou na arca e a sua família. Para Raabe, Ele deu uma chance e coloca o fio de escarlate e você e sua família vai ser salva. No deserto, aquele que olhasse para a serpente era salvo, não morreria. E hoje, é crer em Jesus. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele fez a sua parte. Ele já deu seu filho para morrer por nós na cruz. E a responsabilidade do homem hoje é crer. Talvez você que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, irmão, eu já creio. Não basta somente dizer que crê, tem que obedecer. Os homens da Bíblia foram salvos porque obedeceram a palavra. Se os homens obedecerem a palavra, se os homens fazerem a sua parte, a sua responsabilidade, se ele assumir a sua responsabilidade e olhar para Jesus, como seria tão fácil a vida neste mundo. Aleluia, se os homens crescem em Jesus como único e suficiente Salvador, não havia tanta morte, não havia tantos presídios cheios de homens maus, não. Se crescem em Jesus, todos seriam salvos. Deus está dando uma nova chance ao homem. Mas o homem precisa fazer a sua parte.